Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, análise minha opinião sobre o Poco F4. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Lembrando que link de compra na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas, o qual você pode encontrar este aparelho no seu menor preço. Quanto à câmera do aparelho, o sensor principal tem 64 megapixels com estabilização óptica. Temos também sensor de macro de 2 megapixels e outro do sensor de 8 megapixels para fotos em ultra-wide. Quanto ao sensor da sua câmera frontal, aqui temos um belíssimo sensor com 20 megapixels de resolução. Quanto a resultados na prática, é o que vamos conferir agora. Então, como vocês viram suas fotografias na prática, qual a minha conclusão? Câmera por câmera. O seu sensor da câmera frontal, a minha opinião é a seguinte: o HDR ele precisa ser refinado, pois atualmente o seu antecessor, o Poco F3, está mais aprimorado. E quesito definição à noite, por algum motivo, algumas fotos saíram com um efeito boneco de cera. Agora, quando ele acertou, tivemos boa definição até mesmo à noite. Em relação ao seu sensor principal traseiro de 64 megapixels, se mostrou uma câmera melhor balanceada em relação às outras. Tivemos definição superior ao antigo Poco F3, cores fiéis à realidade, HDR competente. Quanto a fotos noturnas, temos fotos realmente boas pela sua resolução e categoria, ainda mais utilizando o modo noturno. E fotos em ultra-wide, apesar de 8 megapixels, temos um sensor bem competente, com boas cores e alcance dinâmico, e mesmo à noite ainda consegue preservar um bom nível de detalhes. Em relação à filmagem do aparelho, aqui temos um aparelho bem servido em opções. Podemos gravar até mesmo 4K 60 fps. Realmente um sonho em qualidade. Agora a sua câmera frontal, um belo desequilíbrio. Oficialmente apenas 1080p 30 fps. E o sensor ultra-wide ele grava no máximo 1080p 30 fps. E o sensor de macro a 720p 30 fps.
Quanto a resultados na prática, é o que vamos conferir. Teste de gravação de vídeo diurna com Poco F4. Aqui vocês podem conferir como o aparelho se comporta em estabilização de vídeo. Lembrando que nativamente o aparelho suporta apenas 1080p 30 fps, o que é no mínimo estranho, já que o Poco F3 suportava 1080p 60 fps. Então não é limitação do hardware. Uma atualização que a Xiaomi quiser lançar, eles podem liberar 60 fps para a câmera frontal. Teste de gravação para o nosso comparativo do F4 versus X3 GT versus X4 GT. Aqui podemos conferir como os aparelhos se comportam nessa situação com muita luminosidade. Teste de gravação de vídeo noturna com a câmera frontal do aparelho. Uma situação somente com a iluminação artificial para realmente dificultar a vida do aparelho, né? Não é sempre que tem aquele solzão quando dá vontade de gravar. Então aqui podemos perceber como o aparelho se sai quesito estabilização, frames por segundo, né? Teste de gravação de vídeo 4K 60 fps com Poco F4, uma resolução e FPS incríveis. São poucos aparelhos da Xiaomi que gravam em 4K 60 fps. Como o aparelho se comporta numa situação com bastante iluminação, como vocês podem conferir aqui na prática. Então vamos ver como o aparelho se sai, quesito contraste também, equilíbrio de cores. Aqui temos um teste com o Poco F4 no modo chamado estabilizador de vídeo. Então vamos conferir como ele se comporta e a sua resolução eu vou deixar na tela junto à taxa de quadros. Vamos ver se a estabilização ficou boa aqui, né? Estou andando normalmente. Teste de gravação de vídeo noturna com a câmera traseira dos aparelhos. Filmagem 1080p 60 fps 60 quadros por segundo. Agora o Poco F4 também a 30 fps, só para vocês verem como que muda a questão da iluminação. Fica mais claro a 30 fps, porém você já não tem aquela fluidez. Aqui temos a sua câmera ultra-wide limitada a 1080p 30 fps. É isso mesmo, até hoje a Xiaomi não liberou pelo menos 60 fps na câmera ultra-wide ou uma resolução maior. Gravação de vídeo com a câmera ultra-wide, infelizmente limitada a 1080p. Aqui temos somente uma câmera nada surpreendente, poderia ser muito melhor. Então assim se comporta o sensor ultra-wide. Quanto à lente macro, o Poco F4 fica limitado a 720p 30 fps. Então qual a minha conclusão em relação à filmagem do aparelho? O sensor principal traseiro, a definição é excelente em 4K. Ótima fluidez graças aos 60 fps. Temos bom contraste dinâmico, assim como a sua estabilização óptica. E mesmo à noite, ele consegue preservar bem os detalhes. Quanto à filmagem com a câmera frontal, nem tudo é perfeito. Esta é uma câmera bem limitada, não suportando 4K ou até mesmo 60 fps em 1080p. O alcance dinâmico poderia ser melhor. Em resultados noturnos, temos certa granulação, a depender da falta de luminosidade. Ao menos temos boa estabilização e definição, apesar de ser 1080p. Agora, uma coisa que ninguém te conta é que dá para conseguir gravar em 1080p 60 fps usando aplicativos de terceiros, ou mais conhecido como Gcam. Em relação à filmagem em ultra-wide, apesar de ser limitada a 1080p 30 fps,
ela cumpre o seu propósito de boas cores e estabilização. Em resultados noturnos, é apenas satisfatória por conta de ser Full HD. E também não podemos esquecer do sensor de macro, capaz de gravar até mesmo 720p 30 fps, o que é claramente inferior ao seu antecessor que fazia filmagem em Full HD nesta câmera. Então basicamente é isso que eu posso falar sobre o Poco F4 após 2 meses de uso. Quem curtiu o vídeo, deixa aquele like, o link de compra vai estar na descrição do vídeo, assim como os grupos de ofertas. Inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo.